Graça e paz, irmãos. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a unção de Deus na nossa vida. E para que esse novo tempo, essa nova história aconteça, nós vamos precisar aprender isso aqui e colocar em prática. Eu nunca vi uma escolha tão adequada, Pastor Carlos, essa revista. Excelente! Esse primeiro trimestre nós vamos aqui estar estudando sobre o pentecostalismo. Quantos aqui se consideram pentecostais? Levanta sua mão. Levanta de novo, deixa eu ver. Aleluia, amém. Então, eu gostaria de começar essa lição. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu queria que você abrisse comigo o tema da lição. Está lá em João, a lição, o tema básico da lição, o texto João 14, pastor Carlos já leu. Então eu quero começar aqui de Atos capítulo 2. Nós vamos ver o que é o Pentecostes. E essa lição, algumas vezes você vai achar que está repetindo alguma coisa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Tem certas coisas que elas são espirituais. O que vem da palavra, ela é espiritual. Ela tem que ser repetida. Ela precisa ser falada várias vezes para nós entendermos e para a gente gravar o que Deus está falando conosco. Então, não preocupa não, se a lição que vem, a outra, vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. É para a gente entender, porque isso aqui é revelação de Deus para a nossa vida. Amém? Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que o povo estava fazendo, irmãos, no dia de Pentecostes? Todos reunidos no templo, no mesmo lugar. Esse é o primeiro ponto-chave. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Amém. Diga comigo, glória a Deus. Todos estavam reunidos. Irmãos, Pentecoste, aquele que realmente é Pentecoste, ele nunca anda sozinho. Ele anda reunido. Porque o Pentecoste, ele veio sobre a igreja. A igreja nasceu ali no dia de Pentecostes. O que é esse termo pentecostal? É derivado dessa palavra grega. O que nós acabamos de ler. É uma festa judaica. E o que é o pentecostalismo? É um movimento cristão que dá ênfase à experiência pessoal a partir do batismo no Espírito Santo, com evidência de línguas, onde nós vamos começar a ter experiências tremendas com Deus. Então, aquele que se diz Pentecoste, ele tem que ter o batismo com o Espírito Santo. Ele precisa ter o dom de línguas. E eu fiquei muito feliz com essa revista, com essas lições, porque ultimamente nós estamos dando muita ênfase a cura de alma, a gente tem falado muito sobre inteligência emocional. Eu mesmo tenho falado muito sobre isso, porque acho muito importante. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vim para Jesus, eu era uma pessoa muito oprimida, sobrecarregada, emocionalmente, espiritualmente. E eu nunca fui para psicólogo, eu nunca fui para psiquiatra, eu nunca tratei das minhas emoções, eu fui para a palavra. E eu vou dizer para vocês por que eu fui curada e fui transformada. Porque um dia numa vigília assembleiana, 5 horas da manhã, o fogo de Deus caindo, um frio terrível, que eu estava com 4 blusas de frio. O Espírito Santo veio sobre a minha vida e veio com fogo.
com fogo e poder. Eu senti tanto calor que eu fui tirando as blusas de frio naquela madrugada gelada, e eu comecei a pular de alegria na presença de Deus. Eu fui batizada, eu fui cheia do Espírito Santo, e ali o Espírito de Deus, a unção de Deus, quebrou o jugo que eu carregava por anos. O batismo faz toda a diferença na vida de um cristão. É uma coisa maravilhosa. O que é unção espiritual que nós precisamos para esse ano? Eu vou dizer uma coisa para você. No começo de dezembro eu estava orando já pelo ano que vem, e Deus falando comigo sobre a unção, a necessidade da unção. Então essa revista veio, pastor Carlos, assim, a tampa e o balai, sabe? Aquilo que Deus estava falando comigo. Por que eu estava orando, irmãos? Porque eu notei que a minha pele no rosto aqui, ó, abriu uma ferida. E eu não sei se você sabe que o câncer de pele, ele começa assim. Então abriu uma ferida do tamanho da unha do meu dedo mindinho. Aquela ferida rasa, cor de rosa, e a pele foi abrindo. Eu não comentei nada com ninguém, não contei para o meu marido, mas era algo muito preocupante. E aí eu já estava até pensando em quem que eu ia procurar, algum médico, dermatologista. Aí eu fui para a palavra orar. Por quê? Porque aquele que ele é pentecostal, ele crê no dom de línguas, e Deus fala com a gente. A língua, o dom de línguas, ela vem para edificar a nossa fé. O dom de línguas ele vem. Você não sabe onde você está fraco na sua fé. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo vai lá na sua fraqueza e intercede a Deus, por você. Então eu gasto muito tempo em oração em línguas. E Deus me levou a orar pela ferida do meu rosto. Eu já tinha passado pomada de antialérgico. Eu falei, às vezes foi algum bichinho que me picou. Passei 2 dias, nada, a ferida continuou crescendo. Eu passei uma pomada que a minha família usa para tudo quanto é ferida, que fecha rapidamente, nada. No dia que eu orei, chamei a unção de Deus, o poder do Espírito Santo. Peguei, quantos lembram aqui do meu sonho da carta de crédito? Deus mandando eu levar minha carta de crédito. Eu falei, Senhor, eu tenho uma carta de crédito aqui, que é de cura. Eu estou levando diante do Senhor agora. Foi uma revelação que Deus me deu, eu já contei para a igreja. E eu quero a cura do meu rosto. Eu não vou no médico, eu quero ser curada. Parei de usar as pomadas. E a ferida lá. E caladinha, ninguém sabia. Eu passei 1 mês desse jeito. Irmãos, do dia que eu orei, a pele começou a fechar. Nunca criou uma casca essa ferida. A pele foi fechando. Depois, se você quiser ver, eu te mostro. Não tem nada no meu rosto, só tem um cor de rosa, assim, a pele novinha. Nunca criou uma casca. Eu sou pentecostal, irmãos. Cheios do Espírito Santo, nós cremos na cura divina, nós cremos no dom de língua, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos que Jesus nos libertou para nos dar autoridade para desfazer as obras do diabo. E essa igreja precisa se levantar no poder de Deus, mudar a situação. Não adianta a gente sair contando para os outros nossos problemas. Nós estamos muito mal acostumados, vocês me desculpam falar isso. Nós estamos muito mal acostumados, qualquer problema que a gente tem, a gente corre para os outros, me ajuda, ora por mim, ora por mim. Irmão, você tem a unção de Deus, você tem o poder de Deus, e nessa lição nós vamos entender isso. O que é essa unção de Deus? Nós precisamos entender que na velha aliança, irmãos, só presta atenção. Na velha aliança, o símbolo do Espírito Santo era o óleo. Então, alguém vinha, ungia as pessoas para um ministério. Na velha aliança, todos os que foram ungidos, era com um objetivo. Deus tinha um propósito na vida deles. Eram reis, profetas e sacerdotes. E eram ungidos objetos consagrados a Deus.
na nova aliança, olha para mim aqui. Você não vai ler em lugar nenhum na Bíblia, na nova aliança, objetos sendo ungidos com óleo. O único lugar que fala de unção com óleo é Tiago capítulo 5. Está alguém doente? Chama o presbítero, unge com óleo, a oração do justo salvará e vai levantar o doente. Não é o óleo que vai curar, é a oração do justo que vai curar. Então, que quando a gente fala a verdade, a gente perde amigo, né, irmãos? O que eu estou falando, eu sei que tem gente que vai achar ruim, porque tem gente que compra um carro e vai lá para o pastor: unge meu carro aqui com óleo para consagrar a Deus. Irmãos, você não tem que consagrar com óleo sua casa, sua vida, seu carro, nada seu, porque você recebeu o poder de Deus, a unção de Deus é sobre você. E quando você tem essa unção, a sua casa está ungida, a sua família é ungida, os seus bens materiais são ungidos, e o inimigo não pode tocar naquilo que pertence a Deus. É pela fé. Vamos parar com esse negócio de olhinho para cá, olhinho para lá. Nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Unção de Deus. E como é que a unção de Deus vem? Quando eu clamo, clamar. E às vezes é mais fácil eu pegar um olhinho e passar do que dobrar o meu joelho e clamar e meditar na palavra de Deus. E Deus não quer isso, irmãos. É um novo tempo, uma nova história. É tempo de buscar a Deus. O que é unção espiritual? É o derramar do Espírito de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a capacitação que Deus dá para uma pessoa, credenciando ele para cumprir uma missão segundo um propósito de Deus. Vou repetir. O que é unção espiritual? O que é ser um Pentecoste? É você ser capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, credenciado para você cumprir um propósito. Você e eu temos uma missão, segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na igreja? A igreja tem que ser sal e luz na terra. Eu e você temos que fazer diferença nessa terra. Essa igreja, eu vou profetizar, essa igreja no ano de 2021 vai fazer toda a diferença na cidade de Goiânia, no estado de Goiás e no Brasil, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas nós temos que andar na palavra. Nós somos da nova aliança. Nós cremos em curas, nós cremos no poder de Deus para operar maravilhas. Se o ano de 2020 foi difícil, vou te falar um negócio, de 2021 vai ser mais. Como é que nós vamos vencer? Com a unção de Deus sobre nós. Deus vai nos capacitar, Deus vai abrir caminhos. Por que você acha, queridos, que Davi fez o que fez? Vencia leões, matava urso, venceu o gigante, derrotava exércitos, por causa da unção de Deus na vida dele. Não era porque ele era privilegiado, porque ele era bonitinho, não. Ele era o último da família dele, o menos importante. Por que você acha que Deus usou Moisés para abrir um caminho no deserto, abrir o mar? Por causa da unção de Deus que estava sobre ele. Por que o caminho vai abrir em 2021 para mim e para minha casa? Porque a unção de Deus está sobre mim e a minha casa. Milagres vão acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Eu volto a perguntar: você é pentecostal? Ou você vai se tornar um pentecostal a partir de hoje? Você precisa do batismo no Espírito Santo. Ele dá vida, ele dá vigor. Sabe o que realmente fez com que Josué avançasse? Quando Deus falou para Josué: não temas, eu sou contigo, esforça, tem bom ânimo. Você acha que isso foi por causa da cura emocional? Foi por causa da unção de Deus. Irmãos, vamos valorizar a unção de Deus.
Todo o Velho Testamento, as coisas que Deus fez na vida dos profetas, dos reis, aqueles que Deus usou, foi por causa da unção que foi derramada sobre eles. Quando a gente vem para a igreja, a gente vê aqueles crentes, né, Renan está aqui, louvando, adorando, está pulando aqui o fogo do Espírito, e está aqueles crentes assim, olhando, frio, desanimado, longe. O que é isso, irmão? Falta unção, falta poder de Deus na igreja. Mas é isso que esse ano vai acontecer, o poder de Deus vai cair sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A unção tem um propósito, diga comigo, a unção de Deus tem um propósito. Eu vou fazer a diferença. Daqui para frente, eu sou sal e luz na terra, eu vou brilhar, eu não vou ficar escondidinho debaixo da cama não, eu sou luz, eu sou sal, eu sou tempero para o mundo. Deus vai contar comigo e com você, porque a unção de Deus está sobre nós. Você é pentecostal, meu irmão. Quem é o Espírito Santo para você? Quem acha que o Espírito Santo é um poder? Levanta sua mão. Quem acha que o Espírito Santo é uma força que Deus enviou na terra para nos ajudar? Quem acha que Ele é uma pessoa? Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito de Deus, Ele é uma pessoa. Eu vou seguir a revista direitinho, por isso que eu estou falando para você comprar, para você poder seguir junto aí. A divindade do Espírito Santo. O que prova para mim que o Espírito Santo, Ele é Deus? Ele é um com Deus. A revelação veio da palavra de Deus. Quando está escrito, ide, olha 3 versículos que eu coloquei. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele é Deus igual o Pai e o Filho. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quem é que você e eu carregamos, irmãos? Quem é que você carrega? O Espírito. Quem é o Espírito? É Deus. Ele é Deus, Ele é Jesus. Nós vamos aprender isso aqui nessa lição. Deus desceu do céu para habitar em você e habitar em mim. Por que eu vou vencer o ano de 2021? Porque a minha fé será fortalecida pela palavra de Deus e o poder de Deus virá sobre nós. Virá, irmãos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos morada. Quem é esses que viremos a Ele? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem ama a palavra de Deus, quem ama a Deus e guarda a palavra, essa é a condição. O Espírito Santo virá e vai fazer morada nele. Amém, queridos? O Espírito Santo, ele vem, ele é Deus. Segunda coisa, a personalidade do Espírito Santo. Esse versículo, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Quem conhece você e eu mais do que nós mesmos? O Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem emoções, Ele tem intelecto, Ele tem vontade própria. Ele é que decide que dons, que talentos vai ser derramado sobre cada um de nós aqui. É o Espírito Santo que decide, irmãos. É Ele que intercede por nós. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia de redenção. Eu posso entristecer o Espírito Santo com minhas palavras e minhas atitudes? Sim. Porque Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é uma pessoa. Mas os três são um só. Então o Espírito, ele é inteligente, ele raciocina, ele ama, ele intercede. E ele foi enviado ao mundo para cuidar de mim e de você.
Atributos de Deus. O que é que são atributos? É a particularidade, a característica de uma pessoa. Aqui nós vamos ver os atributos do Espírito Santo. Tem os comunicáveis e os incomunicáveis. Olha para mim aqui. Quais são os atributos incomunicáveis? São aqueles que Deus não divide, Ele não compartilha com ninguém, é só dele. Os comunicáveis são aqueles atributos que Ele tem, mas que em certa medida Ele está compartilhando comigo e com você. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele mesmo, Ele quer se reproduzir em mim e em você. Querido, olha a sua responsabilidade, a minha. Deus quer se reproduzir em mim, até que as pessoas olhem para mim e se confundam. Gente, a vida dessa pessoa, ela é extraordinária. Olha o caráter dela, olha a bondade dessa pessoa, olha a santidade dela, olha os atributos comunicáveis: santidade, verdade, a pessoa vive na verdade, a pessoa tem sabedoria de Deus, aquela, sabe, irmãos, aquela sabedoria que você não precisa ficar correndo no mundo, como é que eu vou resolver meus problemas? A sabedoria de Deus, a que vem do alto, ela é extraordinária, ela vai te levar no ano de 2021, resolver problemas insolúveis, porque você vai se confundir com o próprio Deus, com o caráter do próprio Deus. Porque nós temos justiça em nós, porque nós estamos misturados no amor de Deus, porque a bondade de Deus está em nós, porque a paciência, né, pastora Cássia? A gente está aqui, nós estamos crescendo. A paciência, a misericórdia, a fidelidade, e eu pus a eternidade, irmãos, sabe por quê? Quantos de vocês aqui são eternos? Não vão morrer? Nós não vamos morrer não, irmãos. Nós vamos passar, o corpo vai ficar aqui, ó, mas a alma vai subir. Nós vamos subir com Jesus. Nós somos seres eternos. Esses dias que nós estamos vivendo aqui na terra, nós estamos fazendo a escolha para onde nós queremos ir na eternidade. E eu já fiz a minha escolha. Quem já fez? Aleluia, não vamos nos misturar com as coisas do mundo. Amém, irmãos? O Espírito Santo, os atributos, ó. Isso aqui é muito importante. São 3 versículos seguidos. Mas como está escrito, acompanhe a leitura, tá, irmãos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha aqui para mim. Quando a Bíblia coloca aqui o Espírito com letra maiúsculo, está falando do Espírito de Deus. O Espírito com letra minúscula está falando do nosso Espírito, o Espírito humano. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Agora pare e olha para mim aqui. Será que tem algum mistério esperando por mim e por você? Não. A Bíblia está falando que Deus já revelou a nós por meio do Espírito. Tudo está na palavra de Deus. O que vai acontecer amanhã, o que está acontecendo no mundo hoje, está escrito na palavra de Deus, irmãos. Só está pegando de surpresa as crises quem não lê Bíblia. Só está achando que 2021 vai melhorar quem não lê Bíblia. Mas nós sabemos o que está por vir. E nós sabemos o que nos espera. É um tempo de muita alegria, é um tempo de avivamento para a verdadeira igreja nesses dias. Porque o Espírito Santo está preparando a noiva para o arrebatamento. Amém, queridos? E o que nos espera lá no céu? Uma vida gloriosa, majestosa na presença de Deus. Tem algum mistério? Eu acho muita graça daquele povo que vai. Às vezes vem uma profecia, a pessoa não sabe o que vai falar, e ela fica, é mistério, e fala em línguas, e é mistério. Gente, não tem mistério.
O Espírito Santo já revelou. Agora a gente que quer saber coisa que não convém para nós, deixa Deus revelar no tempo certo as coisas que Ele quer. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Lucas 4,18, olha para mim aqui, presta atenção. Não está lá não, olha para mim aqui. Jesus disse assim: eu fui capacitado pelo Espírito Santo para fazer a obra do Pai. Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele nasceu em forma humana, Ele era igualzinho eu e você, queridos. Sujeito às mesmas tentações, ao sofrimento, à mesma carne, Ele tinha igualzinho eu e você. Mas o ministério dele só começou a partir do momento em que ele foi batizado no Espírito Santo no Rio Jordão. Ele recebeu o batismo nas águas e ao mesmo tempo o Espírito veio em forma de pomba e batizou. O que é batizar, irmãos? É capacitar para um ministério. O que é ministério? Um serviço, um propósito de Deus, um chamado de Deus. Ministério é serviço, é trabalho, tá, irmãos? Então não pense que quando a gente fala em ministério, a gente está falando de algo muito maior. É maior, mas é trabalho. Então Jesus, para começar o ministério dele, ele precisou de ser um com o Espírito Santo. Quando o Espírito vem e batiza, é diferente do cristão que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele tem o Espírito Santo. Mas quando o batismo vem, ele toma posse, ele nos envolve, ele é como uma capa sobre nós, nos dando poder, sabedoria e tudo aquilo que Deus tem, o Espírito Santo nos dá. Então Jesus, ali no batismo que ele teve no Jordão, dali ele já foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Dali em diante ele saiu curando, libertando, expulsando demônio, ele saiu pregando, salvando vidas, ele morreu no poder do Espírito Santo e ele ressuscitou no poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo. Você tem um ministério? Sim ou não? Deus te chamou para fazer alguma coisa para Ele? Cadê o poder de Deus para fazer esse trabalho? Cadê o poder de Deus? Cadê essa unção que nos capacita? Sabe por que nós estamos vendo tantos cristãos derrotados? Tantos lares sendo desfeitos? A miséria que está acontecendo no mundo tem entrado dentro da igreja. O que é isso, irmãos? Falta do enchimento, da posse, do controle, da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu falei que 2020 para mim foi um ano tranquilo. E foi, irmãos. Porque o cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem medo. É sobrenatural a coragem do cristão, cheio da unção de Deus. Ele confia tanto em Deus. Por que Davi olhava para o gigante e não tinha medo? O gigante ameaçava ele, ele falava para o gigante: você vem contra mim, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não olhava o tamanho do gigante, ele olhava a unção de Deus, era Deus com ele, Deus falando através dele. Sabe o que Davi disse antes de morrer? 2 Samuel 23:2, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. O que Deus quer nesses dias? Que o Espírito Santo fale por você, que a palavra de Deus esteja na sua boca. Você sabe por que essa máscara na nossa cara? Para fechar a nossa boca. Mas eu quero dizer para você, tenha ousadia e coragem, abra sua boca para profetizar a palavra, não fique mudo. O diabo quer te calar, porque o Espírito Santo está aqui, aguardando uma palavra, uma oração do cristão, para pegar essa palavra e mover. E nós vamos ver aqui o que acontece. O que é pericorese? Você já ouviu essa palavra? Pois é uma palavra importantíssima para a teologia cristã, irmãos. Pericorese
é a dança da Trindade. Sabe essa figura que eu coloquei ali? Isso aqui é Deus. Essa figura é Deus. Mas ali tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa só pessoa. Presta atenção, irmãos, isso aqui é revelação de Deus para nós. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em movimento, em unidade e trabalhando o tempo todo. Esse movimento aqui não para, é no universo, é Deus cuidando de tudo. Você acha que Deus... Tem gente que acha que Deus é aquele velhinho de cabeça branca, com aquele manto bem grande, sentado num trono, parado, quieto. Não, irmãos. Isso aqui é uma ilustração. Deus é Espírito. O Espírito Santo e Jesus são Espírito. Os três formam uma só pessoa. Não tem divisão, não tem hierarquia. Um não é mais importante do que o outro. É uma só pessoa. O que é pericorese? Os teólogos antigos, os cristãos ortodoxos lá do Oriente, fizeram essa figura, criaram essa figura, é uma revelação para a gente entender o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Eles comparam essa união como uma brincadeira de roda. Quem já viu criança de mão dada, brincando de roda? E vai cantando e fica uma no meio. Aí eles vão cantando e vão rodando, vão cantando e vão rodando. Aí de vez em quando a que está no meio passa para a roda, vai outra para o meio. Isso é pericorese, é roda de dança, dança de criança, brincadeira de criança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Isso aqui reflete para nós, figura, ilustração, é para a gente entender algo muito grande, que Deus quer trazer para a igreja nesses dias. A intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos, e é eterna. João disse, 17,5, Jesus dizendo: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando é que começou a pericorese? Antes que o mundo existisse. Ela existe até hoje, é o Pai e o Filho, em movimento. Irmãos, você sabe onde é que o Espírito Santo está? Aqui. Você sabe o que está? Quando o Espírito Santo está, o Pai e o Filho estão também. Ele está aqui esperando a palavra sair da sua boca. Não é a minha palavra. Eu não tenho poder nenhum. Palavra minha não tem poder nenhum, não. Ele está esperando a palavra de Deus sair da sua boca, para que um milagre aconteça. E sabe o que acontece? A pericorese é a dança da Trindade por todo o universo. E olha que coisa tremenda, olha para mim aqui. Jesus abriu espaço na pericorese, olha para mim aqui. Você não pode perder essa palavra. Jesus, ele saiu da pericorese, ele veio ao mundo, se fez homem, se humilhou até a forma de homem, deixou todo o poder lá e veio aqui, sabe para quê? Para morrer no meu lugar, no seu lugar, nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade, nos tornar filhos de Deus, e sabe o que mais? Nos levar e participar da pericorese. Você não entendeu o que eu te falei, não? Querido, hoje está o Pai, o Filho e o Espírito Santo e eu, dançando junto. A palavra de Deus me garante essa vitória. A pericorese está aqui nesse lugar. A dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o crente pentecostal é aquele que dança a dança do Espírito. Não é o reteté não, tá bom? Reteté é aquele povo que treme demais, que sapateia demais, que dá chilique. Isso aí tem na Umbanda. Nós estamos falando de pentecostalismo. Vida segundo a palavra de Deus. Vida cheia do Espírito. Vida em santidade, vida reta.
Tem perseguição? Tem. Tem calúnia? Tem. Tem traição? Tem. Eu falo que eu nunca vi ninguém levar tanta facada nas costas igual o pastor Salmo já levou. E não vou entrar em detalhes não. Mas é isso que fortalece a gente. As traições. É isso. Pericorese. Não existe hierarquia na Santíssima Trindade. Presta atenção. Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder, a mesma glória. Trabalham juntos o tempo inteiro. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus veio me buscar para que eu viva em unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A dança do Espírito. Quando eu entro para o meu quarto, o que eu faço? Fecho a porta, ninguém está me vendo. Irmãos, você não sabe que loucura que é. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu vivo de milagres. Eu vivo. E eu creio. Eu sou pentecostal mesmo. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Eu sou batista. Aqui está falando que os assembleianos antigamente ensinavam que o Espírito Santo estava aqui para levar o povo a glorificar Jesus. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Eu sou batista, tenho mais de 30 anos de igreja. No meu tempo de batista, eu lembro exatamente do meu pastor ensinando isso. O Espírito Santo está aqui na igreja para conduzir a igreja a adorar a Jesus. Essa é uma teologia errada. Ele me glorificará. João 16:14. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Cada um tem um trabalho, cada um tem uma função. Mas quando você adora a Jesus, você está adorando o Pai e o Espírito Santo. Quando você adora a Deus, você está adorando o Espírito Santo e a Jesus. Sabia disso, Renan? Você adora os três, é a Trindade, não pode ser separado. O efeito prático da pericorese. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer uma das pessoas da Trindade. Ou adorar a Trindade. Vocês estão entendendo, irmãos? Não se separa a Trindade. É uma só pessoa. Um não tem mais importância do que o outro. Olha que coisa gloriosa. O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Consubstancial com o Filho. O que é consubstancial? É da mesma substância. Tem gente que acha que o Espírito Santo é inferior a Jesus e a Deus. Não é. A Bíblia nos garante que eles são têm o mesmo poder, a mesma substância, a mesma glória. E cada um tem o seu trabalho. Cada um tem o seu trabalho. Mas eles trabalham em unidade. Amém, irmãos? Quando Jesus disse, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Essa palavra outro, ela vem do grego, que significa da mesma natureza, espécie e qualidade. O Espírito Santo que hoje está aqui na terra trabalhando, ele é igualzinho a Jesus. Se o Espírito Santo está dentro de mim, ele está aqui, quem é que está comigo então? Deus, Jesus. Tanto faz, irmãos. Vocês estão entendendo? Tem gente que acha que tem uma hierarquia. Para eu chegar em Deus, eu tenho que primeiro falar com o Espírito Santo, para depois falar com Jesus para chegar em Deus. Não é assim. A Bíblia garante isso para nós. Aleluia. O Espírito Santo é alguém como Jesus, igualzinho. Glória a Deus. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O que a Bíblia vai nos ensinar aqui? No Gênesis 1:2, ele estava agindo no mundo aqui. Olha o que diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olhe para mim e preste atenção. A terra estava sem forma, a minha vida e a sua vida. Quando a gente vem para Jesus, nossa vida está igualzinho isso aqui, ó. A gente vivia em trevas, no pecado, no lamaçal do pecado, debaixo de maldição.
sem forma, vazia, sem Jesus, sem direção, sem significado, muita depressão e muita tristeza. Isso aqui é para quando eu não tinha Jesus. Aí o que acontece? O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Se você pegar lá Gênesis, você vai ver, o Espírito de Deus pairava, ele adejava, sabe, uma grande águia, adejando sobre o seu ninho, esperando o momento certo para chocar o seu ninho ali, os ovos. Assim é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui nesse momento, presta atenção. Por isso que quando a gente está na igreja, a gente tem que ter muita reverência, irmãos. Onde a palavra de Deus é ministrada, há de ter reverência, santidade, para que o poder de Deus se manifeste. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, mas o que ele fazia mais? Nada. Continuava em trevas, continuava sem forma e vazia. O Espírito de Deus não fazia nada, só adejava. Aí Deus disse: haja luz. O Espírito Santo pegou a palavra e houve luz. Sabe, você que está aqui hoje, precisando de algo na sua vida, não fique esperando pelos outros, não. Isso aqui é eu e Deus, é você e Deus, é diretamente, irmãos. O Espírito Santo está esperando por uma palavra de Deus sair da sua boca, para que o milagre aconteça. Não ande sozinho, não faça nada sozinho nesse ano. Pegue a palavra de Deus. Eu profetizei sobre a minha pele, em nome de Jesus, fecha essa ferida. A pele foi juntando. Se você quiser ver, depois eu te mostro. Eu mostrei para a doutora da Caixamba. Não, aqui. A Débora. Eu falei: Débora, você já viu uma ferida fechar sem cicatriz, sem criar casca, sem nada? Alguém disse para mim: é a ferida do câncer. O milagre. Ele fechou debaixo da palavra. Eu contei alguns milagres, algumas experiências que eu tive com Deus esse ano. A empresa do meu marido, o ano inteiro, a porta ficou fechada, eu não sabia o que estava acontecendo. Um dia, depois de quase um ano, eu vi ele conversando com o advogado no telefone, e eu falei: olha bem, aquele problema não resolveu ainda? Ele falou: não. Liguei para o meu filho falou assim para mim: mãe, o dinheiro que nós temos dá para manter as obras um mês a mais, depois não tem dinheiro mais. Eu falei: então tá. Fui para a presença de Deus. Irmãos, vamos aprender a calar a boca diante das circunstâncias contrárias, entrar para dentro do quarto, fechar a porta, confiar em Deus e derramar em Deus, e clamar, até você sentir que a unção veio e quebrou o jugo, quebrou as cadeias que estavam fechando as portas, as cadeias que estavam trazendo a doença, a enfermidade, causando mal, o fracasso. Irmãos, eu só saí do quarto quando eu senti que a presença de Deus fluiu. À noite eu tive um sonho. Quantos já ouviram esse sonho meu? Deus fala conosco, irmãos. Deus fala. Se Ele está em mim, Ele fala através da palavra, Ele fala em sonho. E eu gosto que fala comigo. E naquela noite eu sonhei que eu estava querendo comprar um sorvete. E abri minha carteira e eu estava com pouco dinheiro na carteira, eu não tinha dinheiro para comprar um sorvete. Eu falei: não, eu vou pedir pouca coisa, que aí eu consigo comprar. Cheguei na banca do sorvete, pedi um sorvete. Só que a hora que a moça lá me deu o preço, era R$80. Eu abri minha carteira, meu dinheiro não dava para pagar o sorvete. Só que aí eu me lembrei que eu estava com uma sacola do lado de cá. Presta atenção, irmão, isso aqui é espiritual. Isso aqui é Deus falando. Do lado de cá, eu estava com uma sacola de papelão. Sabe aquelas bem vagabundas, quando você não dá valor na coisa? Uma sacola de papelão, cheinha de carta de crédito. Sabe o que é carta de crédito? É um direito que você tem de chegar num banco
entrega aquela carta, eles vão te dar um dinheiro. E eu peguei aquelas cartas, a moça me cobrou R$80, eu lembro direitinho. E eu não tinha uma carta de crédito no valor pequeno, era tudo valor muito alto. A menorzinha que eu achei era de R$260. Aí eu quis pagar com aquela carta, a moça falou, não tem troco para a senhora, o sonho acabou. E Deus falou comigo, eu fui para a palavra, Efésios capítulo 1, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é que estão as minhas bênçãos? Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Eu tenho um crédito. Jesus morreu para me dar vida abundante. Eu entrei na pericorese, irmão. Você entrou? Você vai entrar a partir de hoje na pericorese, na dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma dança da unidade, do amor, do movimento. Eu peguei aquela carta de crédito em oração, falei, Senhor, eu estou levando essa carta de crédito aqui, está acontecendo isso, isso e isso na empresa do meu marido e do meu filho. Eu quero te pedir em nome de Jesus, faz um milagre e destrava aquele negócio em nome de Jesus. Irmãos, tinha quase um ano que eles não vendiam uma casa. Não sei o que aconteceu lá no banco. Na semana seguinte eles estavam vendendo casa. Você acredita se você quiser. Para mim isso tem vida. Pastor Salmo, vou contar para o senhor. Eu sei que gente demais orou pelo senhor. Eu vi o vídeo, o bispo não sei de onde orou para o senhor. Mas teve um dia no sábado de manhã, que essa aqui estava desesperada. O senhor ia sair do hospital, e aí apareceu a infecção. E o médico não queria dar alta para ele, porque ele tinha que tomar o remédio no hospital. Bactéria. Estava entubado e tinha que tomar o remédio por causa dessa bactéria. Essa aqui, mandou mensagem, gente, ora. O Salmo aconteceu, ele ia sair hoje, ia desentubar hoje, ppp. Eu estava no caixa do supermercado. Eu nunca levo celular, naquela manhã eu levei. Quando eu abri, era a mensagem dela. Eu corri para minha casa, joguei as compras no chão. Uma urgência muito grande no meu espírito, igualzinho o dia que meu marido estava viajando. E 8 horas da noite o Espírito Santo falou, eu debaixo do chuveiro, vai, ora por ele, dobra o joelho que ele está em perigo. Eu saí do chuveiro enrolada na toalha, dobrei o joelho e orei por ele. Quando ele chegou 10 horas da noite, ele não morreu porque Deus deu livramento para ele. Às 8 horas da noite, Deus deu livramento. E naquela manhã, eu senti a mesma urgência. Entrei para dentro do meu quarto, fechei a porta, peguei o telefone, liguei para a pastora Cássia, ela estava em prantos, desesperada. Falei, pastora, você está sozinha aí? Ela falou, não, está todo mundo aqui. Eu falei, então põe no Viva Voz. E Deus disse comigo, pega essa carta de crédito, a vida dele será restaurada hoje. E eu orei com ela, e todos concordaram. Senhor, eu levo essa carta de crédito diante do teu trono e te peço a cura do meu pastor em nome de Jesus, restauração completa da vida dele em nome de Jesus. Irmãos, a oração não precisa ser longa, ela tem que ser objetiva e com fé, debaixo da unção. Pastora Cássia foi para o hospital à tarde, deu uma doida lá no pastor Salmo, ele em coma, ele começou a chutar tudo, ele chutou tudo, que ele arrancou o negócio. Desentubou, ele se desentubou sozinho. Foi ou não foi, pastor Salmo? Pode falar que foi oração do bispo, pode falar. Eu creio que a minha carta de crédito diante de Deus, porque foi revelação de Deus, e agora tudo que eu quero, eu tenho uma carta de crédito em Cristo Jesus, porque eu sou pentecostal, porque eu creio em milagres, porque eu não vou ficar chorando debaixo de problema, debaixo de opressão. Eu vou diante de Deus e falo, em Cristo Jesus eu tomo posse do milagre, o sobrenatural. E eu quero profetizar sobre a sua vida e a sua casa. O ano de 2021 sobre essa igreja vai ser um ano do sobrenatural, em nome de Jesus. Salmo 104, aleluia. Cada um acredita conforme a sua fé, e eu tenho a minha fé, e ela é vigorosa, irmãos, na palavra. Mas pelo teu Espírito envias a terra e nasce uma vida nova, e assim renovas a tua criação. Eu quero que você fique de pé comigo.
Receba essa palavra aqui, ó. Deus hoje, nessa manhã, o Espírito Santo está aqui. Vai nascer algo novo, vida nova. Vida nova, Deus vai renovar. Deus vai renovar você, a sua casa, porque o Espírito Santo, a pericorese, está aqui. Quando nós fomos salvos, quem primeiro teve o contato conosco foi o Espírito Santo. Ele nos convenceu do juízo, da justiça e do pecado. Ele nos apresentou a Jesus para que fôssemos salvos. Esse é o plano de Deus. Eles trabalham junto. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano na dispensação. Olha aqui. Nós estamos na dispensação da plenitude do Espírito. Pega essa palavra aqui para você e sua família. Tudo do Espírito. Presta atenção aqui. Tudo, plenitude é tudo. É algo completo. Deus já fez algo completo. Tudo do Espírito, do Pai, do Filho, Deus já nos deu. Tudo. Diga comigo, tudo. Eu tenho tudo em Cristo Jesus, que me salvou, e pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu tenho a plenitude de tudo que é de Deus. O Espírito Santo está trabalhando na noiva, a igreja que vai subir. Aqui estão várias dispensações, nós estamos na penúltima, irmãos, dispensação da graça. Olha para mim aqui, por favor. A dispensação da graça, é de graça o que Deus está te dando. É de graça, salvação, vida abundante, alegria no Espírito, paz, cura, libertação sobre você e sua família. É de graça, mas essa porta vai fechar. E ela está para fechar. Qual é o trabalho da igreja agora? O derramado Espírito sobre nós, nos tornando verdadeiramente pentecostais, cristãos cheios do poder de Deus, cristãos cheios do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que andam em comunhão. Eu vivo em comunhão também, a partir de hoje, fala isso, Senhor, eu quero viver em comunhão perfeita, em unidade, eu quero fazer parte dessa pericorese. O Espírito e a noiva. Apocalipse 22, 17. Eles estão dizendo, pode vir Jesus, vem Jesus buscar a igreja. Está acabando, irmãos, o tempo. Está acabando o tempo. Não desperdice o seu tempo mais com as coisas desse mundo, com aquilo que não tem valor. Apegue-se a Deus. Pegue a vida de Deus sobre você. Essa igreja que é chamada para viver em movimento, fluindo no Espírito, fluindo no Espírito. Agora receba vida, receba vida. Você e eu precisamos estar em comunhão, em movimento com o Espírito de Deus. Eu quero orar por você, você que não é batizado no Espírito Santo. Irmãos, que essa urgência nasça hoje no seu coração. Não fique esperando por ninguém. Receba agora, feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração e diga para Deus, fala, Deus, o que eu mais preciso, no ano que está começando, eu não preciso de carro novo, eu não preciso de uma porta nova, pode falar com ousadia, eu não preciso da cura, o que eu mais preciso é da unção, é do poder de Deus sobre mim, e tudo mais vai